Amiga, estou tentando entender esses conceitos de genética, mas parece um quebra-cabeça gigante. Você pode me ajudar a organizar isso na cabeça? Com certeza. Vamos começar pelo básico. O gene é uma sequência de DNA que contém a informação para a produção de proteínas. Ele fica em um lugar específico no cromossomo, chamado locus. Beleza, então o gene é como um manual de instruções para nosso corpo? Exatamente. O conjunto total dos genes de um organismo forma o genótipo, enquanto as características que conseguimos ver, como cor dos olhos ou tipo de cabelo, compõem o fenótipo. E os códons? Sempre vejo isso nos livros, mas não entendo direito. Um códon é um conjunto de 3 nucleotídeos que formam a unidade de leitura do DNA ou RNA. Cada códon corresponde a um aminoácido, que juntos formam proteínas. Temos também os códons de parada, que são responsáveis por dizer ao organismo quando a tradução da proteína deve terminar. Certo. Agora, me explica essa coisa de exons e introns? Claro. Dentro dos genes, temos partes que realmente codificam proteínas, chamadas exons, e partes que não codificam, chamadas introns. Antes da produção da proteína, os introns são removidos no processo de splicing, deixando apenas os exons para serem traduzidos. Tá começando a fazer sentido. Mas e essa tal de mutação? Mutações são alterações permanentes no DNA. Elas podem ser herdadas ou surgir de repente, como nas mutações novas, que aparecem pela primeira vez em uma família. Se essa mutação for comum em mais de 1% da população, chamamos de polimorfismo. Então toda mutação causa problema? Não necessariamente. Algumas são neutras ou até benéficas. Mas algumas podem alterar proteínas de formas inesperadas. Temos, por exemplo, mutação silenciosa, troca uma base do DNA, mas o aminoácido final não muda. Mutação de sentido trocado ou missense, altera um aminoácido na proteína, o que pode mudar sua função. Mutação sem sentido ou nonsense, cria um códon de parada no meio da sequência, interrompendo a proteína antes da hora. Nossa, então dependendo da mutação, o efeito pode ser muito diferente. Sim. Também temos as mutações dinâmicas, que envolvem repetições de códons e podem piorar com o tempo. E quando tem uma adição ou remoção de bases? Isso é chamado de indel. Se o número de bases adicionadas ou removidas for múltiplo de 3, apenas adiciona ou retira aminoácidos sem mudar muito a sequência. Mas se não for múltiplo de 3, desloca a leitura do RNA e pode gerar uma proteína completamente diferente. Isso explica como algumas doenças genéticas surgem. E como a gente analisa essas mudanças? Usamos o sequenciamento de DNA. O método tradicional é o Sanger, que analisa partes pequenas do DNA. Já o sequenciamento NGS é mais moderno e permite estudar vários genes ao mesmo tempo, até mesmo o isoma ou o genoma inteiro. E esses polimorfismos que você falou antes? Existem vários tipos. Polimorfismos de microsatélites STRS são pequenas repetições de 1 a 4 nucleotídeos. Polimorfismo VNTR, parecido com os STRS, mas com repetições maiores, de 5 a 50 bases. Muito usado em testes de paternidade. Polimorfismo RFLP, diferença entre fragmentos de DNA cortados por enzimas de restrição. Então os polimorfismos ajudam até em investigações criminais e testes de paternidade? Exatamente. Eles são usados para identificar pessoas, prever riscos genéticos e até estudar a origem de doenças. E como a gente controla quando o gene é ativado ou desativado? Isso acontece por meio da região promotora, que regula o início da transcrição do gene, e da região finalizadora, que marca o fim da transcrição. E depois que o gene é lido, como ele vira proteína? Primeiro ocorre a transcrição, onde o DNA é copiado para RNA mensageiro. Depois vem a tradução, quando esse RNA é lido no ribossomo e transformado em uma sequência de aminoácidos, que formam as proteínas. E temos a replicação de DNA. A replicação acontece antes da divisão celular,
garantindo que cada nova célula receba uma cópia idêntica do DNA. Uau! Agora tudo faz sentido. Depois dessa aula, você merece um café extra.